Tchau. Boa noite a todos, bem-vindos à conferência, à palestra sobre o sendeiro à budidade. E vamos começar com a abertura. Vamos recitar juntos homenagem ao mestre original, Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre original, Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre original, Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre original Buda Shakyamuni. Versos de abertura do Dharma. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso, é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Ok. Boa noite a todos e hoje vamos começar a primeira aula, primeira palestra das explicações um, do livro Sendeiro à Budidade. Por que eu decidi explicar esse livro? Porque esse livro é o texto mais utilizado nos institutos budistas em Taiwan. O autor é Mestre Yin Shen e ele é um dos mais prominentes, influencial monge contemporâneo do budismo Mahayana do Taiwan. E as obras dele abrange mais de 7 milhões de palavras em chinês. E uma das coleções é chamada A Coleção das Nuvens Maravilhosas. Tem 24 volumes. E este livro, Sendeiro à Budidade, em chinês é Cheng Fo Zhi Dao, é número 12. Então, aqui, somente para dar uma ideia a vocês, isto é a obra do mestre Yin Shun em chinês. Cada um é um título, é um livro, assim. Para dar uma ideia. E então, um, esse livro, Sendeiro à Budidade, é utilizado nos institutos budistas e a dificuldade deste livro é avançado. Tem básico, intermédio e depois avançado. E este é avançado. E este livro é como um fundamento do budismo. Se podemos utilizar a analogia da quebra-cabeças, então, esse livro marca borde, limite de que é o budismo e por onde entrar e esse processo que leva finalmente à perfeita
iluminação, uh, que é a budidade. O auditório que tenho pensado para este livro uh, é, são aqueles que já uh, sabem algo do budismo. Uh, talvez uh, assistiram a introdução ao budismo, à filosofia budista, e já são mais sérios e gostariam de entrarem no budismo e na prática e entender a filosofia budista. Qual é a estrutura deste livro? Tem 5 capítulos. Primeiro capítulo chama Refugiar-se e Reverenciar a Joia Tríplice. O segundo capítulo é Ouvir o Dharma e Entrar no Sendeiro. E depois, capítulo 3 seria Dharma comuns aos 5 veículos. Capítulo 4, Dharma comum aos 3 veículos. E depois, o Dharma distintivo, o único do grande veículo. Okay. E hoje vamos começar com o capítulo 1. Agora, quando foi que eu li este livro por primeira vez? Foi ano 2000, em New Jersey, Estados Unidos. Eu viajei a Estados Unidos para treinar no Tripitaka, o Dharma, com o mestre Zhenjun. E aqui tem uma foto para mostrar a vocês. Este é mestre Zhenjun. Ele foi meu mestre do Dharma. E em 2000, ano 2000, ele me apresentou as obras do mestre Yinshun, quem foi mestre dele. E este é o famoso venerável Bhikkhu Bodhi, tradutor do Pali. E isso foi eu quando era uma criança. Então, aquela época, ano 2000, o mestre Zhenjun me apresentou as obras do mestre Yinshun e comecei com esse livro, Sendeiro à Budidade. E então, isso mudou tudo. Agora, como? Por que falo que mudou tudo? Porque antes disso, eu já tinha como 7 anos como monge, tinha acesso somente a textos relacionados à Terra Pura, uma escola do budismo. Mas eu sabia que o budismo abrange bastante, mas é como não tem bússola e não tem norte. É como realmente estava bem perdido e bem confuso com o escopo do Dharma. Então foi essa obra, Sendeiro à Budidade, que me ajudou a acomodar, organizar e entender a visão panorâmica integral do Buda Dharma. Então, sobre tradução, porque a obra original estava em chinês, tradicional. E em 2002, eu
intentei traduzi-lo a inglês, porque estava em Estados Unidos. Ah, eu lembro que traduzi capítulo um pouco do capítulo 2 e já depois deixei. E em 2008, quando eu comecei a frequentar e visitar Argentina, Buenos Aires, eu utilizei o livro, e esse livro é assim, ah, chinês, tinha chinês, abria chinês e tentava traduzir no momento ao espanhol, ao auditório, aos meus alunos. E tentei. E também, 2008, 2009, comecei a traduzi-lo a espanhol. Mas chegou a um ponto e é bem difícil. Agora, um, 2010 foi quando comecei a tentar a traduzi-lo a português. E isso tomou bastante tempo. E até quando, sabem? Até chegar a pandemia. E durante a pandemia, 2020, 21, 22 e 23, aí chegamos a como ter uma tradução um, viável. E foi com a Vitória, Felipe, e depois com a revisão com a professora Liliana. Então, para chegar a uma versão final e poder utilizar essa tradução para explicar. Então, enfim, uh, foi um processo bem árduo, bem difícil. E, uh, como chama? Uh, Felizmente, em 2022, surgiu o ChatGPT. Então, eu comecei a treinar o que eu chamo Dharma GPT. Então, tendo uma tradução em português, e aí comecei o processo de, com a ajuda da equipe em espanhol e equipe em inglês, comecei a traduzi-lo a outros idiomas. E agora, pelo menos em português, temos capítulo um, capítulo 2, 3 e 4 traduzido, e número 4 precisa terminar de revisão, depois com capítulo 5. Então, este curso, essa série, a explicação desse livro vai durar mais de 3 ou 4 anos, seguramente. Então, vamos lá. Aqui está. Sendeiro à Budidade. Capítulo 1. Refugiar-se e reverenciar a joia tríplice. Estudar o budismo significa aprender com o Buda. Nós tomamos o Buda como um ideal, tomamos o Buda como um mestre e modelo e aprendemos incessantemente com o Buda. Se alcançarmos o mesmo nível do Buda, isto significa atingir a budidade. Okay. Então, as palavras ressaltadas são termos budistas, ou coisas que eu quero expandir, aprofundar um pouco mais. Aqui, a palavra Buddha.
Buddha, em sânscrito, a raiz em sânscrito é B-U-D-H, Buddha, qual significa despertar. Então, Buddha é o desperto, aquele que se despertou, iluminou. É um título como pós-doutorado espiritual, o nível mais alto. E aqui fala que se nós tomamos o Buda como ideal e praticamos, aprendemos tal como ele ensinou, podemos alcançarmos o mesmo nível do Buda. Isto é uma proposta totalmente diferente das todas outras religiões maiores. Porque no budismo, o fundador Buda falou que nós também podemos atingir o mesmo nível que ele. E atingir o quê? A budidade, o estado do Buda, o estado da iluminação perfeita. Seguimos. Buda é o grande desperto, o grande compassivo, aquele que aperfeiçoou todas as virtudes, o grande sábio, definitivamente insuperável. Para as pessoas ordinárias, no ciclo de nascimento e morte, com poucos méritos e sem sabedoria, querer cultivar a prática até este fruto máximo e insuperável da budidade não é nada fácil. Então, pessoas ordinárias, comuns, refere-se a nós. E qual é a definição de uma pessoa ordinária? É alguém que ainda tem a cobiça, a raiva, a ignorância, principalmente. Arrogância, dúvida e tudo. Mas principalmente os três: cobiça, raiva e ignorância. E oposto às pessoas ordinárias são pessoas nobres. Nobres significa que já eliminaram a cobiça, raiva e ignorância, ou pelo menos reduziram a cobiça, raiva e ignorância a um nível bem sutil. E ciclo de nascimento e morte é também um termo budista. Está referindo à palavra sânscrita samsara. É ciclo de nascimento, depois envelhecimento, doença e morte. Ciclo significa como um espiral de nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte. Porque a consciência é como um rio. O rio pode tomar diferentes aspectos, mas o rio continua. A morte não é o fim e o nascimento tampouco é o fim de nada. Surge e cessa, e surge de novo. Seguimos. Para isso, certamente devem estudar o método necessário ao cultivo, devem seguir o sendeiro correto à budidade, tornando-se capaz de ir do próximo ao distante,
do superficial ao profundo até alcançar o objetivo da budidade. Então, aqui está falando que esse caminho, esse sendeiro correto à budidade, tem diferentes níveis, profundidades. Então, nós temos que caminhar, temos que praticar, temos que incorporar os ensinamentos do Buda à nossa vida. Portanto, ao gerar a mente a resolução de praticar o Buda Dharma, devem cultivar os métodos para se tornarem Budas, trilhando o sendeiro correto à budidade. O sendeiro correto é o sendeiro à budidade. O que significa gerar a mente? É fazer o voto, é decidir com muita determinação e força que gostaria atingir a budidade e sair do sofrimento. Então, acho que muitas pessoas assistiram ao filme Matrix. E quando Morpheus deu essa opção a Neo, Mr. Anderson, se você toma a pílula vermelha, então você vai despertar, abrir os olhos e vou mostrar quanto profundo o buraco do Matrix é. Ao contrário, se você não querer despertar, então a pílula azul e voltar a dormir e como fosse um pesadelo. Despertar o dia seguinte e já como nada aconteceu. E seguir a vida. Seguir a vida como hamster na roda. Agora, o caso que vocês estão aqui, eu acho que já tomaram a pílula vermelha. O Buda Dharma, com o fim de adaptar-se às diferentes disposições dos seres, possui caminhos variados. O caminho dos méritos e o caminho da sabedoria. Aqui está citando os pares. Exemplos. O caminho difícil e caminho fácil. O caminho mundano e o caminho transmundano. O caminho do Sravaka e o caminho do Bodhisattva, etc. Está somente listando diferentes caminhos que o Buda fala, ensina e como faz referências. Então, o que é caminho dos méritos? Está falando as práticas que geram e acumulam méritos. Méritos como bênçãos. Um exemplo seria fazer obras da caridade, generosidade, ajudar as pessoas da rua. Isso seria um método dentro do caminho dos méritos. O caminho da sabedoria é aprender a sabedoria, como hoje, escutar o Dharma, conhecer o Dharma, explorar, estar na busca espiritual. Esse é o caminho da sabedoria. O caminho difícil é decidir.
vou reduzir minha cobiça, raiva e ignorância. Primeiro, admitir que tem cobiça, tem raiva e tem ignorância. Então, decidir reduzi-lo até eliminá-lo. E é caminho difícil. E o que acontece quando você não consegue? Eu sei, tenho que reduzir a cobiça, a raiva e a ignorância, mas não consigo. A raiva é tão natural. A cobiça, nossa, como esse padrão que não consigo mudar. E aí o Buda indica, tem um caminho fácil para ajudar, é conectar com o Buda, diferentes Budas, Bodhisattvas, Buda Amitabha, Bodhisattva Avalokiteshvara, Kuan Yin, Kshitigarbha, diferentes Budas, Bodhisattvas, recitando nomes deles e sentindo ser acolhidos pelos Budas e Bodhisattvas, como para ajudar, poder adentrar no caminho difícil. O caminho mundano é o caminho que é da pílula azul. E o caminho transmundano é renunciar e não apegar às coisas materiais e querer ter vontade e de sair da cobiça, dessa raiva, aliviar sofrimento. O caminho do Sravaka é caminho da liberação e o caminho do Bodhisattva é beneficiar aos outros e ao si mesmo no mesmo tempo, etc. Está falando em muitos caminhos que são bem citados nos textos budistas. E continuando, aqui diz: apesar de tudo, não há dois caminhos, pois todos eles nada mais são do que os métodos para a budidade. Nada mais são do que o desejo de Buda, que aos seres sejam revelado e manifestado para que eles despertem e penetrem na visão e conhecimento do Buda. Por isso se diz, um caminho e uma pureza, um sabor e uma liberação. E ainda, existem muitos métodos dos meios hábeis, porém, para se retornar à origem, não há dois caminhos. Então, qual é o desejo de Buda? De que está falando? O desejo de Buda é quando o Buda ele atingiu a budidade, ele pensou, será que vou ensinar isto que eu descobri, a verdade universal aos seres ou não? Será que eles me vão escutar ou não? E então, eles talvez não me vão, não querem despertar, querem dormir, ficar dormidos. E aí, segundo os textos, o rei celestial da esfera da forma, a Brahma, o grande Brahma, pediu ao Buda, por favor, Buda, ensina aos seres, mesmo que eles não querem, mas você tem que ensinar ao ser. E ele pediu 3 vezes e o Buda consentiu.
Ok, vou ensinar então. Então, então tem uma analogia. Tal como o grande rio Yangtze, na China, que desde a nascente possui vários córregos, vários lagos, vários riachos e vários rios afluentes, todos convergindo e juntando-se para desaguar no oceano. E assim também são todos os métodos do Dharma, que nada mais são do que o sendeiro à budidade. Por isso, no Sutra Agama e no Sutra do Lotus, Sadharma Pundarika Sutra, o Buda Dharma é chamado de sendeiro do único veículo. Ok? Então, aqui está falando de que todos os ensinamentos do Buda levam à budidade. Talvez diferentes níveis, ou segundo as disposições dos seres, mas definitivamente levam, estão todos nesse sendeiro, indicados a trilhar no sendeiro do único veículo, a, a budidade, a liberação. A joia tríplice é a estrutura geral do Buda Dharma. Refugiar-se e reverenciar a joia tríplice é a base inicial para adentrar a porta do budismo. Então, aqui, a joia tríplice é a estrutura geral do Buda Dharma. Eu lembro quando tinha a primeira vez que tomei refúgio e sem saber muito sobre o que significa, que é a toma do refúgio, um, foi um ritual para mim. É como bautismo. Ah, querem tomar refúgio na joia tríplice Buda, Dharma e Sangha? Sim, e tomamos. Repetimos frases. Mas realmente a toma do refúgio e esse na joia tríplice é totalmente incorporar a Buda, Dharma e Sangha como a parte principal da vida no coração, ok? E não é somente entrar na porta do Buda Dharma. Na verdade, depois de muitos anos, quando tinha 18 anos de idade, eu tomei refúgio de novo aos 18 anos e também os 5 preceitos. Então, 5 preceitos, aí a joia tinha que tomar refúgio de novo na joia tríplice. E depois, quando me tornei novício, como monástico, de novo, tinha que tomar refúgio na joia tríplice. E quando me tornei monge da ordenação completa, também joia tríplice. E finalmente, quando quis tomar voto do Bodhisattva, a toma do refúgio na joia tríplice. Então, a estrutura geral do Buda Dharma começa com a joia tríplice, alinhar com a joia tríplice, a ressonância da joia tríplice e, finalmente, quando se atinge a budidade no final, é unir com a joia tríplice. Buda, Dharma e Sangha. É um processo. E o final. Então, refugiar-se e reverenciar a joia tríplice
é a base inicial para adentrar a porta do budismo. Os méritos da joia tríplice são realmente imensuráveis, ilimitados e inconcebíveis. Agora, o que significa os méritos da joia tríplice? Joia tríplice representa Buda, Dharma e Sangha. Tudo a energia positiva, a ressonância, a bondade criado pelo Buda, Dharma como influência aos seres e o Sangha, todos os méritos são realmente imensuráveis que nós, ao tomar refúgio na joia tríplice, temos acesso, benção e proteção. Porque os méritos, mesmo os que são invisíveis, mas existem méritos no universo. Todos os Budas do passado, através dos ensinamentos deles e os seguidores, discípulos deles, todas as boas ações, toda a energia positiva da bondade, todos esses méritos são acessíveis a nós, se nós tomamos refúgio. Porém, seguimos. Se não nos refugiarmos na joia tríplice, não poderemos obtê-los e não teremos condições de desfrutá-los. E isto é muito claro. Eu nasci em Taiwan, onde o budismo é mais popular. E depois cresci no Ocidente, Canadá, onde é país cristão. E fui à América do Sul, principalmente países católicos, e conheci muitas pessoas que meditaram comigo ou queriam aprender da filosofia porque gostam da filosofia, mas muitas pessoas, especialmente aqueles que se identificam como agnósticos. Agnósticos são aqueles que acreditam nas virtudes da moralidade, conduta ética, mas não querem identificar com nenhuma religião, porque através dos estudos das muitas religiões e olhando muitos exemplos, já ficaram bastante decepcionados com as religiões no mundo. Então, não querem nenhuma etiqueta. Mas, para mim, todos os agnósticos que eu conheço ou conheci são budistas no armário, na verdade. E a maioria deles, ao adentrarem ao Dharma, tomam refúgio na joia tríplice. Okay. Então, tomar refúgio na joia tríplice é poder ter acesso a os méritos, benções e proteção da joia tríplice. É uma energia universal de todos os Budas, do Dharma e do Sangha. Isso é exatamente como não ter acesso à entrada de um parque. Okay? Então,
aquelas pessoas que, vou meditar, vou acalmar minha mente, vou focar minha mente. É como estar no, vamos utilizar Parque Ibirapuera e ficar afora do parque olhando. Ah, aí tem flor, adentro tem flor, tem árvore, tem lagoa, tem isto, aquilo, a pavilhão japonês, tem isto, aquilo, mas não entrar por nenhum portão e ficar afora, olhando. Talvez, eles estão fazendo algo, vou imitar, vou fazer, porque me faz bem, mas não querer entrar, não querer aproximar e aprender mais. Não entrar a um parque. Dessa forma, não será possível apreciar a quietude e a beleza do parque, das flores e das árvores. Portanto, para gerar a mente de praticar o Buda Dharma, primeiro se inicia com o refúgio na joia tríplice. Então, vamos à primeira stanza, ou estrofe, buscando refúgio. Okay? Aqui tenho que esclarecer algo. Este livro, Sendeiro à Budidade, é todo estanças, com explicações do autor. Porque aquela época, em 1950 e algo, quando ele, o mestre Yin ensinou aos alunos monásticos, monjas e monges, ele escrevia a estanza e depois explicava. E então eu deixei tudo isto em bold, porque cada palavra vão aparecer na explicação, como oceano, existência, não tem limites, o mundo cheio de preocupações e sofrimento. Todas, cada palavra vão aparecer na explicação e com em bold. Então vamos com a primeira estanza. O oceano da existência não tem limites. O mundo está cheio de preocupações e sofrimento, fluindo e girando, emergindo e tornando a afundar. Qual é o objeto de refúgio e proteção? Explicação. O ato de refugiar-se requer uma mente sincera na busca pelo refúgio, tal como uma pessoa que caiu em alto mar está à deriva, sendo levada pelas ondas e olhando ao redor, não vê nada além do mar. Estando no limite entre a vida e a morte, ao avistar um tufo de algas ou uma mancha de espuma, tentará alcançá-las para poder se apoiar e flutuar. Ao ouvir o som do vento ou o canto dos pássaros, gritará por ajuda. Uma mente sincera, a sinceridade no budismo não tem nada a ver com a fé cega. Assim, eu acredito com todo o coração, não preciso analisar, refletir, fazer nada. Vou
acreditar. Não, isso não é uma mente sincera. Mente sincera significa uma mente aberta, uma mente aberta, humilde, a aprendizagem, aprendizado, com a vontade, intenção de buscar refúgio. É tomar a pílula vermelha. E, na verdade, a maioria das pessoas não estão buscando refúgio ou buscaram refúgio equivocados. E aqui, depois, esse capítulo ó, vai falar sobre diferentes tipos do refúgio. Okay? Agora estamos falando da intenção. Qual é a intenção? É uma mente sincera na busca pelo refúgio. A vontade de pedir por socorro e extremamente genuína. Pode-se dizer que resta apenas o instinto de sobrevivência. Nesse momento, se um navio estiver passando e jogarem uma corda ou uma boia salva-vidas, aquela pessoa não as agarraria imediatamente e subiria a bordo do navio com todas as suas forças? Seguramente. Mas que passa se esse navio é do pirata? Nossa, eu subi ao cruzeiro, o barco equivocado. A sinceridade na busca por refúgio deve ter a mesma intensidade da sinceridade da pessoa que caiu no mar e busca pela sobrevivência. Só então as maravilhosas virtudes de refugiar-se serão plenamente realizadas. Então, quando nós estamos na busca espiritual, sinceridade é importante. Mas, segundo o Buda, com olhos abertos, sincero, humilde, mas aberto, investigar, analisar, refletir e incorporar tudo à vida diária, os ensinamentos, e testar se funciona ou não, se é para mim ou não. Agora vamos considerar a analogia de estar flutuando e afundado no oceano do sofrimento. O mundo é baseado na existência dos seres que possuem consciências, que sentem e têm vida. Isto é a realidade do mundo. Por isso que os textos budistas chamam os seres sencientes de existência. Outro termo budista, seres sencientes. Que é um ser senciente? Um ser que possui consciência, que sente e tem vida. Então, a rocha é inorgânica. Rocha sente ou não? Não sente. Tem vida ou não? Não tem vida. O vegetal, a flor, tem consciência ou não? Não. Sente ou não? Tem vida, talvez sente a temperatura, essas coisas, mas não tem consciência. Então, é orgânico, mas não é um ser senciente. A árvore não é um ser senciente. A flor tampouco, mas o humano, os animais, os seres dos outros, outras esferas, dimensões.
que tem consciência sim. E nós chamamos da existência. Cada ser consciente, ou senciente. E muitas vezes nas traduções utilizam ser consciente. Eu utilizo senciente. Cada ser senciente, ao olhar para o passado, vê que viveu por ilimitadas vidas após vidas. E antes de se liberar do nascimento e morte, no futuro também terá vidas após vidas sem limites. Então, aqui está falando de que esta vida é uma das muitas vidas, vidas passadas sem começo. E se não resolvemos o problema e aprendemos as lições, ainda nos espera infinitas vidas sem fim no futuro. O fluxo da existência das vidas dos seres sencientes continua indefinidamente e se estende como o vasto oceano sem limites. Esta vida presente é apenas mais uma onda subindo e descendo no oceano da vida. Nossa, esta vida presente é apenas mais uma onda no oceano da vida. Quantas vezes nós achamos que esta vida é o oceano já? Não é. É somente uma onda. Então, tudo o que acontece nesta vida que nos causam felicidade ou sofrimento, porque tem lições adentro para nós aprender. Mas usualmente não aprendemos nada, seguimos sofrendo e achamos que a felicidade é nós merecemos, é normal. Minha felicidade, eu controlo tudo. Será? Não. Então, aqui tem pessoas que falam, mas como eu sei? Olha, o Buda, através da meditação e insight profundo, ele podia ver todas as vidas dele no passado. E olhando as ondas subindo e descendo em inúmeras vidas, entendeu como sair da cobiça, raiva e ignorância. E por outro lado, ele, o Buda, também podia ver todos os seres sencientes subindo e descendo no oceano da vida, cada um. Então ele entendeu, nossa, definitivamente podia cortar a cobiça, raiva e ignorância. E já não repetir esse ciclo vicioso do ciclo do nascimento e morte. Ok. Do passado ao presente, do presente para o futuro, vida após vida. Esse processo da passagem do tempo é chamado de mundo. Neste mundo, os seres sencientes têm muito mais sofrimento do que felicidade. E depois da palestra, vamos fazer uma pesquisa de quanto é porcentagem do sofrimento em comparação à felicidade de cada um. Né? E mesmo assim, a felicidade acaba e vem o sofrimento. Okay? De fato, é cheio de muitas preocupações e sofrimentos.
Por isso, o Buda descreveu esta condição como o puro cúmulo de grandes sofrimentos, de preocupação, tristeza, aflição e dor. O mundo dos seres cheio de preocupações e sofrimentos é como o fluxo de um redemoinho no oceano, girando e girando. Às vezes, eles estão sobre a água, análogo ao renascimento nos reinos celestiais e humano, e outras vezes submersos, análogo ao renascimento nos três destinos nefastos: infernal, animal e fantasma faminto. Os seres sencientes emergem e tornam a afundar. Afundam e emergem, girando continuamente, mas nunca conseguindo escapar. Este redemoinho do oceano do sofrimento, com as cabeças subindo e afundando, há alguma condição mais triste e dolorosa do que esta? Acho que não. Então, sobreviver. Como é a vida da maioria das pessoas nesse mundo? Sobrevivendo. Porque sem entender o porquê da existência, sem entender nosso apego ao eu, ao ego e os meus, e no processo cobiçando, sentindo raiva, com ira e muita ignorância. Como poder sair e aliviar do sofrimento? Então é como um ciclo vicioso, uma roda, girando e girando, ciclo vicioso, hamster na roda, girando, sobrevivendo. E isso não é viver. Viver é ter clareza da vida, entender o que está acontecendo e não ser enganado pelas coisas da vida. É entender com clareza. Se os seres humanos caem no oceano, ficam à deriva, sendo levados pelas ondas. E olhando ao redor, não veem nada além do mar. Ainda assim, sabem buscar por socorro e proteção. Como que os seres sencientes, flutuando no oceano do sofrimento da vida e morte, não buscam por socorro e proteção e não buscam a liberação para atingir a outra margem? Isto é a questão. Por que muitas pessoas não estão na busca espiritual? Como é possível viver, olhar, observar e pensar que tudo está bem? Não preciso pensar mais. Assim é. Eu aceito todo e já está. Se sofro, porque devo sofrer. E se tem felicidade, felicidade eu criei, eu produzi, eu controlo tudo. Como é possível não querer sair, entender, esclarecer essa situação tão frustrante às vezes? E a outra margem é oposto a esta margem. Esta margem implica samsara. Então, aqueles que buscam sair do sofrimento ou ajudar a outros a sair do sofrimento, a partir de esta margem, buscam
canoa, a, a jangada, ou algo para poder cruzar esse rio e chegar à outra margem. E a outra margem significa o nirvana, a liberação, sair do sofrimento. Quando alguém pensa nisso, o desejo de buscar por refúgio e proteção surgirá naturalmente, com sinceridade e urgência. Mas qual é o objeto, o lugar verdadeiro de refúgio e proteção? Com certeza, não se pode agarrar desesperadamente às algas e à espuma como boias salva-vidas. Então, buscar refúgio e proteção, estando na busca espiritual, surgirá naturalmente e com sinceridade e muita urgência quando a gente não está contente da situação. Entende que algo está ruim. O Matrix é óbvio. Mas como sair do Matrix? Como sair dessa construção mental? Então, temos que buscar objeto ou lugar verdadeiro de refúgio e proteção. E, na seguida, nas outras aulas, continuaremos falando e como fazendo comparação de diferentes possibilidades do refúgio e proteção no reino humano. Ok. Então, mais ou menos assim, foi 1 hora e terminamos a explicação da estanza número 1, estrofe número 1, e vamos dar uma fechada, encerramento com transferência dos deméritos. E depois continuaremos com pergunta e resposta. Okay? Vamos juntar as palmas e ler juntos. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter a sabedoria e a verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam. Praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Namo Pho.